A gente precisa então justamente entender o que é que está aí, o que é que faz parte dessa mensagem evangélica, dessa mensagem da reforma, da mensagem das escrituras, que nós precisamos ter aí no centro também, né? E Uhum, você vai destacar os solas, os uhum, 5 solas da reforma e a uhum. sua importância. Agora é interessante que o próprio nome sola, né, ele também não está naquela época em si, mas então da onde vem os solas, como é que eles estão também na Então, reforma? esse é um ponto muito curioso, porque a gente meio que se acostuma a achar que os pregadores da reforma, e a gente tem que lembrar que antes de serem teólogos, eles foram eminentemente pregadores. Sim. Até hoje nós estamos lendo sermões de Melancton, Lutero, Calvino e tantos outros, né? Eles continuam sendo Aham. publicados, comentários bíblicos. Né? Os reformadores foram eminentemente comentaristas, expositores bíblicos. Nenhum deles pregou um sermão sobre 5 solas. Tá? Aham. Esse é um ponto muito curioso que eu trato no meu livro aqui. Então, na página Sim. 32 e diante, eu tento fazer uma história de onde vêm os 5 solas. Então, o que eu coloco Legal. aqui é que o primeiro escritor a falar de solas foi um luterano radicado na América, né, chamado Theodor Engelder, que em 1916 ele escreveu um texto onde ele trata de 3 somentes: o sola escritura, sola gratia e o sola fide, somente a escritura, somente a graça Olha. e somente a fé. Então Aham. esse aí, até onde eu pesquisei, é a primeira vez na história que alguém tenta sistematizar a mensagem da reforma em termos de afirmações diretas, claras. Mais adiante, Emil Brunner, 1934, uns 20 anos depois aí do texto escrito pelo Engelder, né, o Emil Brunner, numa obra dele, ele menciona sola gratia, sola fide e o soli deo gloria. Em 1962, a Brunner menciona esses 3 pontos, tá? E aí, em 1990, um estudioso da Reforma chamado Rupp, ele vai resumir a obra de Calvino em grandes palavras de ordem, como ele diz. Aí ele coloca o sola fide, sola gratia, o sola scriptura e o sola deo gloria. Então, é bem interessante que somente aí a partir da segunda metade do século XX é que se tornou popular falar dos 5 solas. Tá? Então, até então, um escritor focava 3 solas, outro 4 solas, o outro pegava lá os 3 somentes, mas um foco diferente. Né? Então, o Engelder falando de somente a escritura, somente a graça, somente a fé. O Brunner falando de somente a graça, somente Cristo e somente a glória de Deus. O Rupp deixa de fora o somente Cristo. Então é interessante que somente com o segunda metade do século XX, é que se tornou Só a popular segunda falar. metade do século XX, né? Eu fui, por exemplo, eu sou filho de tradição batista, né? Nasci praticamente na Igreja Batista, né? Com 6 meses de Aham. idade eu fui apresentado à Igreja Batista. Né? Aham. Eu brinco que só quando eu fui estudar Teologia da Reforma e fui ler livros de cunho reformado, publicados pela PES, pela Fiel, pela Vida Nova, é que eu fui descobrir que havia os 5 solas. Porque era Aham. comum na Igreja Batista falar só de 3 solas: sola escritura, sola gratia e sola fide. Deixava de fora Interessante. os solos Christus e o soli deo gloria. E aí tem um acento luterano nisso aí, mas aí no livro eu vou tentar argumentar que os luteranos também creem nos 5 somentes. Né? Esse é o outro ponto importante do diálogo luterano reformado que eu tento estabelecer na obra aqui também. Né? Mas isso é curioso. Então, hoje, vamos pregar os 5 somentes, né? A mensagem de Calvino, de Lutero. Nenhum deles pregou exatamente sobre isso. Foi a partir do século XX, começa um processo aí de tentar resumir a teologia dos reformadores em termos de palavra-chave, de vocábulo-chave que resumissem as ideias centrais da reforma. Então, isso eu achei muito curioso na minha pesquisa. A gente sempre aprende alguma coisa nova. E aí eu estou preparando o livro e me ocorre de onde surgiu esses chamados solas. Né? Vamos pesquisar aqui. E aí eu acabei tendo essas descobertas aí. Né? Na Entra aí verdade, até pra busca na história, né? Que eu falei que você é, gosta.
Exatamente. Na verdade, quem acabou popularizando os solas foi a chamada Aliança de Evangélicos Confessionais, do qual Michael Horton, David Wells fazem parte. Então eles publicaram uma obra chamada Reforma Hoje, que é publicada pela Cultura Cristã, que é um comentário dos somente da Reforma, e também mostrando como é que esses somente eles afirmam a mensagem evangélica e rejeitam erros e heresias contemporâneos presentes em nossas comunidades também, né?